mas faltou uma coisa, que é justamente o posicionamento. Suas palestras estão todas se destacando, estão todas gerando curiosidade, mas o Thiago ainda não está se destacando e gerando curiosidade. E é justamente o posicionamento que fará com que o Thiago se destaque e gere curiosidade, não as palestras. Seja muito bem-vindo, palestrante, ainda a mais um episódio aqui do nosso Cafezinho com a Agência. Esse podcast em que eu trago um palestrante que aplicou um formulário para receber 1 hora de consultoria aqui comigo sobre o mercado de palestras corporativo, o mercado de palestras para as empresas privadas. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com o Thiago Gonçalves. O Thiago já deve estar entrando aqui com a gente no Instagram e assim que ele entrar, a gente começa esse papo. Boa! Agora sim. Bom, vamos lá? Como eu posso te ajudar aí? Quais as perguntas que você anotou para eu te ajudar sobre o mercado de palestras corporativo? Ô Lucas, a gente vê uma overdose de conhecimento online hoje e a gente não sabe até que ponto tanta overdose de informação não causa ruído no ouvido do nosso cliente corporativo. Né? A pessoa que se comunica com a grande massa tem um perfil, a pessoa que se comunica com o mercado de empresas tem um outro perfil. Recentemente eu vi um material teu que você falou do cuidado, que alguns nomes muito famosos são procurados por empresas e outros nomes muito famosos não são procurados por empresa. Como que a gente faz para se posicionar de forma equilibrada, tanto para o nosso público final quanto para o corporativo? Palestras, elas são commodities. Não adianta. E se você vende uma commodity, as pessoas vão te pedir desconto, as pessoas não vão pagar caro pelas suas palestras. E quando você vende o tema da palestra, você se posiciona evidentemente como uma commodity. Como se posicionar como um produto diferenciado, como um produto único? Você precisa criar um posicionamento único para ser único. Um posicionamento que comunique para os seus possíveis clientes o porquê você, e não um outro palestrante que fale sobre algum tema que você. O mercado, ele parece que hoje é uma overdose de assuntos iguais, porque todo mundo vende da mesma forma. E essa é uma grande vantagem para os palestrantes que entendem isso, porque eles conseguem se diferenciar do que a maioria está fazendo sem precisar de muito esforço. É basicamente isso. Perfeito, excelente. Aí a pergunta de $1 milhão. Como se diferenciar de forma pertinente à percepção do cliente? Principalmente... Bom, primeira coisa... Beleza, primeira coisa é o seguinte, a gente precisa entender quem a gente quer interessar, entendeu? Então, por isso que aqui eu sempre falo que as dicas que eu compartilho são para as empresas, para você vender palestras para as empresas, porque entre os 7 tipos de contratantes, eu acredito que a empresa é o melhor tipo de contratante. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é entender para quem você quer vender, porque se você quiser vender para o Sebrae, você vai vender com uma comunicação diferente do que você vende para as universidades. E as empresas necessitam de uma comunicação totalmente diferente da comunicação que você teria com os outros 6 tipos de contratantes. A partir do momento que você entende para quem vender, você entende, começa a pesquisar e começa a analisar o que interessa esse tipo de contratante. Então, quais são os temas de interesse das empresas privadas? Quando você entende quais são os temas de interesse das empresas privadas, você começa a alinhar sua comunicação para conversar com isso que já interessa às empresas privadas. E aqui, quando você sabe o que já interessa para as empresas privadas, você começa a entrar numa conexão com ele, porque você está conversando sobre coisas que interessam esse cara. Você aumenta as suas chances de interessar esse tipo de contratante. Só que aqui que está o grande problema. Você não tem que se comunicar com eles falando sobre tema. Você tem que se comunicar com ele falando sobre a intenção. Essa questão do posicionamento é um assunto que daria para a gente ficar falando aqui o dia inteiro sobre ele, porque tem várias particularidades, vários pontos técnicos que eu coloco de como criar um posicionamento. Então, não tem como eu te falar aqui como criar o seu posicionamento, mas basicamente a mecânica funciona da seguinte forma. O posicionamento é uma ferramenta de marketing. É uma ferramenta de marketing que te ajuda a despertar interesse do contratante, despertar a curiosidade do contratante. Por que você quer despertar a curiosidade? Porque essa pessoa, que você já sabe os assuntos que ela se interessa, ela precisa ter a curiosidade despertada por você, de uma forma única. Porque tem muita gente entrando em contato com ela, é a overdose de conteúdo que você mesmo falou, tem muitos palestrantes
entrando em contato com esse cara, oferecendo as mesmas coisas que você. Mas quando você tem uma ferramenta de marketing que tem o objetivo de despertar curiosidade, você aumenta as suas chances de se destacar de todos esses outros palestrantes que também estão entrando em contato com esse cara. E ali no meio da overdose de conteúdo, você consegue ser o pontinho vermelho no meio de todos aqueles pontinhos amarelos e se diferenciar, porque você diferenciou a sua comunicação antes de entrar em contato com esse cara. Faz sentido ou não? Totalmente, com certeza. A gente se Show de conecta bola. e chama a nossa atenção em primeiro lugar, com certeza. Outra pergunta, Lucas, como é que Manda. fica essa coisa do online? Dá para fazer muito dinheiro vendendo online? Confere isso, as empresas estão pagando para um palestrante à distância? Com certeza, porque palestras deixaram de ser festividade. Na pandemia, as palestras deixaram de ser festividade. As empresas, elas contratavam palestrantes para a festinha do final do ano, para a festinha do começo do ano, para dar uma equilibrada no clima pesado ali da reunião. Hoje, na pandemia, as empresas não estão contratando mais palestrantes para a festa de final de ano. Palestras deixaram de ser festividade e passaram a ser necessidade. As empresas estão contratando palestrantes para falar sobre os temas que eles precisam nesse momento superar para poder gerar resultado. Como, por exemplo, a loucura que está viver isolado nessa pandemia. As pessoas estão pirando nessa pandemia porque o isolamento está tirando a saúde mental das pessoas. Isso está gerando impacto nos resultados das empresas. E para que esse impacto seja diminuído, as empresas estão contratando palestrantes para falar com os líderes, para mostrar para os líderes como liderar à distância, como gerenciar essa energia mental dos seus colaboradores. Então, com certeza, palestras online estão girando tanto quanto as palestras presenciais e estão pagando tanto quanto as palestras presenciais se você vender para o público certo. De novo, não adianta vender para um outro tipo de contratante. As empresas hoje veem palestras como necessidade, não como festividade. Perfeito. Deixa eu puxar um pouquinho essa sardinha para o meu lado, Lucas. Eu sou um especialista em vendas e eu comecei a minha carreira há praticamente 20 anos atrás, onde a gente trabalhava muito forte, tete a tete, o olho no olho, a venda de relacionamento, a venda B2B, a venda de longo prazo. Alguns ciclos de maturação levavam 12, 14, 36 meses para fechar um grande negócio. A pergunta de $1 milhão é: como que o vendedor, como que o mercado está reagindo, como que as empresas estão percebendo esse novo vendedor que tem que fazer tudo que fazia antes, só que no online? Como que ficou a relação cliente e vendedor pelas redes sociais, pela internet, pelas mídias digitais? Eu não sei te falar, não vou começar a enrolar aqui da resposta, porque eu não sei te falar não sei te dar essa resposta. Até porque essa é uma necessidade que eu acho que o palestrante de vendas, ele vai saber. Você é um palestrante de vendas, você vai saber explicar isso daí muito melhor do que eu. O que eu vejo as empresas entrando em contato com a gente aqui e pedindo são temas hoje, nos últimos meses, mais relacionados a esse novo normal de trabalho à distância, sabe? De como unir essas equipes que agora não estão mais juntas. Como gerar engajamento com pessoas que estão longe de mim. Como gerenciar energia mental. Então, acho que no final das contas, os resultados com as vendas acabam sendo um reflexo dessa necessidade principal que eu estou sentindo que as empresas estão procurando mais do que necessariamente diretamente chegar para mim e falar: Lucas, eu preciso mostrar para os meus vendedores como vender online, como vender. Eu não vejo os clientes hoje me pedindo isso. Então, vou falar aqui da minha experiência para você. Essa que é a necessidade primária que eu vejo as empresas, os meus clientes pedindo para mim. Essa questão do trabalho à distância e do gerenciamento de equipes remotamente. Perfeito. Eu lembro que você fala muito sobre os temas mais recorrentes das empresas. São 6 temas, se não me engano. Só que devem ter subtemas também bem solicitados. Dentro do universo de vendas, qual que é o subtema mais pedido? Você sabe lembrar de qual, assim? Do universo de vendas é o atendimento. O atendimento é o subtema mais pedido. Deixa eu pensar em outros aqui. Prospecção. O atendimento ainda é muito forte no Brasil, né? Sim, palestrantes que antes eram muito contratados eram os palestrantes que falavam sobre o jeito Disney de encantar os clientes. Ficou até meio batido porque um monte de gente começou a falar sobre isso. Então, o atendimento ele é muito solicitado. Prospecção, as empresas também vira e mexe e pede para mim, mas o que fica mais evidente é a prospecção e atendimento. Perfeito. A cultura de atendimento no Brasil é tão forte
que ela sobrepuja a cultura geradora de negócios, um novo jeito de encarar o processo de vendas, onde todo mundo na empresa é responsável pela entrega final para o cliente e pelo encantamento dele. Sim, tá vendo como você é o cara que fala, você é o cara que fala bonito, você é o cara que traz as técnicas, eu só repito o que os caras falam. Você chegou a conferir o nosso livro, nosso bebê que acabou de nascer. Ah, que legal aquele kit que você mandou, viu? Eu não consegui ler. Impressão, principalmente da marca, né? O quanto essa marca fala com você que não é necessariamente de vendas, olhando de fora, olhando como alguém que facilita o contrato entre palestrante e empresa. Como que você olhou Cowboys de Vendas? Conta para nós. Show de bola. Vamos lá, explicar só para quem está assistindo ou vai assistir depois gravado. O Thiago, ele mandou um kit para mim. Um kit que ele tem personalizado lá, que eu imagino que ele manda para os clientes dele, que tem um boné lá do Cowboy de Vendas, que é o slogan. É o tema de uma palestra, né, Thiago? Cowboy de Vendas? É o tema de uma palestra e foi uma descoberta em 11 anos de pesquisa. Aí, ó. Então veio lá o bonezinho com o logo do Cowboy de Vendas, livro, 2 canecas, os Media Kits, né? Os folders com o tema da sua palestra e dos seus treinamentos. Eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda. Eu vou compartilhar com você a minha primeira impressão daquele kit que você mandou. Então, antes de mais nada, percepção talvez seja o ponto mais forte que um palestrante precisa trabalhar para gerar o que é mais necessário que ele gere no mercado de palestras, que é o interesse. Então, para que você gere interesse, é necessário que você gere percepção de valor em relação a você. E uma coisa que eu vi muito ali naquele kit foi essa percepção de valor, porque deu para ver e deu para sentir que nada foi feito de forma mais ou menos ali. É uma coisa bem cuidada, é uma coisa bem produzida, uma caixinha de madeira que não tem como você jogar fora. Você vai guardar aquela caixinha de madeira. Isso é muito importante, Thiago. Por quê? Porque quando você manda esse kit para um cliente seu, você está mandando algo para ele que não dá para jogar fora. É algo que ele vai guardar. E se ele vai guardar, ele vai ficar com a sua marca. E se ele está com a sua marca, ele vai lembrar de você. Então, em termos de negócios, em termos de vendas, é um material excepcional, porque eu não tenho como me livrar de você. Você vai ficar sempre aqui na minha mente. Eu sempre vou lembrar do Thiago que mandou aquele kit do Cowboy de Vendas, né? Agora, sobre a minha percepção em relação a essa marca, Cowboy de Vendas, é algo que desperta curiosidade. Não tem como, eu quero saber o que é o Cowboy de Vendas. Esse é justamente o ponto que eu estava falando para você alguns minutos atrás, que é necessário construir para se diferenciar de todos os outros palestrantes. Porque todo mundo fala sobre atendimento, todo mundo fala sobre vendas, todo mundo fala sobre XYZ, mas poucos são os que conseguem falar sobre a mesma coisa de uma forma curiosa. E é necessário gerar essa curiosidade, porque a curiosidade é a isca que vai fazer a pessoa querer saber mais sobre você. E esse Cowboy Vendas faz a gente querer saber mais sobre você. E quando você traz ali o livrinho Cowboy Vendas, o boné, as canecas e o seu Media Kit, o seu material, o seu folder ali, por esse conjunto ter despertado essa curiosidade, pelo cuidado daquele kit, ser algo que não dá para eu perceber que não foi feito de qualquer forma. É algo que não tem uma qualidade mais ou menos, tem uma alta qualidade. Me aumenta a vontade de parar, sentar, folhear e ler aquele folder. Eu ouvi lá as outras palestras, você tem uma palestra de atendimento também, não tem? Tem uma palestra sobre liderança, uma palestra sobre trabalho em equipe, né? Uma palestra sobre motivação e uma palestra sobre vendas. E todas essas palestras têm nomes específicos, não tem? Sim, sim. Eu gostei desse negócio pra caramba. Nenhum nome é padrão. Tipo, palestra de trabalho em equipe, palestra de liderança. Não, todos têm os nomes engraçados que eu esqueci. Mas manda aí, quais que são os nomes? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar o mercado de palestras, eu confesso que eu tinha um preconceito com ele. Eu venho de uma cultura de muito trabalho sólido, entrega de resultado antes de mais nada. Falava-se na época, o meu presidente dizia que o peixe morre pela boca, o vendedor também. No Rio de Janeiro, a turma falava direto, o falador passa mal. Então, eu não tinha a chance de me gabar ou de prometer mais do que eu pudesse entregar. Era muito perigoso da onde eu venho. Por muito tempo eu busquei, então, o treinamento, cursos, workshops, treinamentos completos, ferramentas aprofundadas de conhecimento. Quando eu fui para o mercado profissional de treinamento, onde a minha expertise,
o meu cliente começou a pedir também o produto palestra. E eu percebi que eram crenças limitantes que eu carregava que não ilustravam a realidade do mercado. Existe um mercado colossal para treinamento, existe um mercado colossal para palestras. Transitar nos dois passou a ser meu grande desafio, especificamente no ano de 2017, 18 e 19. Foram 3 anos de muita pesquisa. Eu não cheguei exatamente nos 6 temas que você entende como motivação palestras, os mais pedidos do mercado, mas percebi os temas que eu consigo abordar com tranquilidade e de forma magistral dentro do meu cliente. O primeiro de todos é vendas, é o Cowboys de vendas, aonde eu consegui metamodelar a essência dos campeões de vendas de todas as empresas. Se você tiver uma empresa com mais de 20 vendedores, com faturamento de mais de R$1 milhão por mês, você vai ter 1 a 2, a no máximo 3 pessoas que vão carregar 80% do resultado da empresa nas costas. O que essas pessoas fazem que permite elas alcançar o máximo faturamento e manter esse faturamento de forma retilínea, uniforme ao longo do tempo? O que faz com que um vendedor saia do efeito serrote, com picos e vales de faturamento dentro da sazonalidade ao longo do ano, ao longo do ciclo? Eu consegui descobrir isso ao longo de pesquisa e a gente chancelou isso com o Cowboys de vendas. Né? Legal. O mercado tem um vendedor hunter, para o pessoal que está conferindo a gente, né? O vendedor de ciclos curtos, vendas pulverizadas, um negócio que ele tem que prospectar bastante, trabalhar muito para gerar pequenos resultados. Ele é imprescindível para qualquer negócio, porque ele garante o jantar, o almoço de cada dia. Né? Sai um coelhinho, sai um preazinho, sai um tatu, mas está todo mundo bem alimentado graças ao caçador de vendas. Nós temos o fazendeiro, que é a pessoa mais estratégica, ciclos longos, ticket médio enorme e trabalha muito o relacionamento com o cliente. Ele é imprescindível. Mas quando a gente entra num cenário VUCA, que é o que a gente está vivendo agora, né? Vulnerável, imprevisível, complexo, ambíguo, aquilo que a gente está vivendo, é o caos instalado, tanto o caçador quanto o fazendeiro vão ter dificuldade em se adaptar. Mas tem um cara que ele consegue se adaptar. Você pode mudar a carteira de clientes dele. Logo ele está performando igual estava antes ou até melhor. Esse cara é o Cowboys de vendas. Como identificá-lo, nutri-lo e formar um time de cowboys é a proposta de valor desse primeiro grande produto nosso, esse filho querido que acabou de nascer. Legal. Como consequência, a gente tem a navegação de liderança. Hoje no Brasil, a gente vive a navegação de carro, a liderança de carro de boi. Você viu um carro de boi trabalhando, Lucas? Não, nunca vi. Um carro de boi é o que se usava antes de usar trator no meio rural, ainda comum em todo o Brasil. E como que é um carro de boi? Em primeiro lugar, ele é extremamente lento, ele é extremamente ruidoso, ele está ultrapassado e ele é ineficiente. Não é um carro de touros, onde você tem toda a força de tração do animal e todo o ímpeto. São bois, são animais castrados. Você tira a essência deles, você tira a legitimidade, o tesão de viver deles, você está tirando. Você coloca o seu melhor boi lá na frente e chibata ele, forçando todo o resto da equipe a trabalhar num ritmo que eles naturalmente não conseguem, não é o padrão deles. Resultado, os bois começam a se acotovelar e começam a bater naquele boi que está traçando mais que os outros, até que aquele animal se cansa e desiste. Ou ele é sacrificado, ou ele é substituído. Você coloca outro boi na frente e começa o mesmo processo. E quem chibata está lá atrás, sofrendo com a ineficiência de todo o processo. Qual que é o oposto disso? Por que filmes de pirata, Piratas no Caribe, a franquia, por que o Mestre dos Mares, por que filme de gangster faz sucesso? Ridley Scott descobriu isso de forma magistral no cinema, que é a navegação de liderança. A liderança em ambientes onde todo mundo está igualmente empoderado. Tanto filme de gangster, filme de exército, ou filmes de piratas, está todo mundo com uma arma no cinto. Então, se tiver alguém lá no topo falando uma bobagem, se tiver alguém lá no topo ameaçando a ecologia do sistema, qualquer um de baixo pode se amotinar e derrubar aquele cara que pretenso líder, está querendo explorar as pessoas, machucar as pessoas. Então, para cima do topo, o camarada tem que saber, número 1, manter o poder da tropa, número 2, conferir uma grande unidade e identidade para a tropa, número 3, fazer as pessoas se divertirem enquanto elas se arriscam. Isso é uma habilidade raríssima dos líderes, que a gente pôde identificar também no mercado ao longo de quase 20 anos de trajetória e
De novo, a gente usa muito PNL, eu metamodelei o modelo e a gente criou o produto chamado Navegação de Liderança. Finalmente entrou o produto Motivação. Alguns clientes, principalmente na indústria farmacêutica, começaram a pedir: Thiago, me dá uma palestra motivacional. Mas peraí, eu não acredito em palestra motivacional. Mas, cara, você é palestrante, como que você não acredita em tudo que você vende? Mas não, deve ter alguma outra coisa que explica o engajamento, a participação das pessoas, o voluntariado das pessoas, e não um oba-oba no palco. Tem que ter um hard com um conteúdo mais denso para a gente poder apresentar de forma competente, de forma entusiasmante, mas de forma diferenciada. Foi quando pesquisando, não no mercado de palestras ou no mercado corporativo, Lucas, mas no terceiro setor. Eu tenho uma amizade com a diretora da APAI da cidade de Rio Claro, que, diga-se de passagem, é referência entre as APAIs de todo o Brasil, e ela sabe tudo sobre o terceiro setor. Ela começou a me falar sobre o que é o voluntariado em países desenvolvidos. Um país rico, um país próspero, um país desenvolvido, ele tem duas coisas fortes. A primeira delas, instituições sérias. As leis são respeitadas e as pessoas entendem o papel das instituições. A segunda coisa, a população tem uma alta consciência de voluntariado. As pessoas não fazem por dever e obrigação. Elas fazem por algo maior do que elas e perpetua essa cultura nas próximas gerações. Falei, cara, as empresas precisam dessa sabedoria no dia a dia. Então surgiu a palestra de inteligência laboral. Faz sentido para você? Demais. Finalmente a gente chegou no âmago da questão, falando uma palestra exclusivamente sobre o terceiro setor. Né? Qual é o potencial que existe? Quando a gente olha o balé Bolshoi, o maior balé do mundo, profissional, ele gera lucro, ele faz dinheiro. Ele surgiu através de uma ONG. Eram viúvas de guerra, preocupadas com as filhas nas ruas, né? Menina de rua para cair na prostituição, coisa muito pior, é muito fácil. Elas falaram: a gente precisa ocupar essas meninas. Como? Vamos criar algo atraente para que elas queiram participar, onde a filha da rica e a filha da pobre vão sentar na mesma mesa, aprender boas maneiras, aprender a conversar, aprender a sentar, aprender a se vestir, aprender a se cuidar, aprender a se maquiar e aprender a dançar. O aprender a dançar é a última coisa que elas aprendem no balé Bolshoi. Como consequência, é sucesso. A Pedigree Champ surgiu de uma ONG que ia conectar idosos a cachorros abandonados, para melhorar a qualidade de vida de ambos. Foi descoberta uma pesquisa que idosos que tinham animais de estimação viviam mais e melhor. Poxa, quanto cachorro abandonado em abrigo? E se a gente arrumasse um lar para esses cachorrinhos na casa de idosos, na casa de pessoas velhinhas? Tá, mas como que a gente paga essa operação? Pô, vamos vender ração. Uma ração sem corante, uma ração sem conservante, uma ração ecologicamente correta. Ou seja, um mercado de oportunidades quando a gente olha para o terceiro setor de forma profissional, de forma competente, de forma a gerar lucro e transformar a sociedade. Show de bola. E faz muito sentido todas essas histórias, esses nomes e tudo isso dentro do corporativo. A única coisa que eu senti falta foi uma coisa, Thiago. Todos os nomes estão incríveis. E eu acho que todos geram curiosidade. E todos estão bem embasados. Você falou aí, contextualizou e falou o nome de cada um. Todos estão bem embasados. Mas faltou uma coisa, que é justamente o posicionamento. Suas palestras estão todas se destacando, estão todas gerando curiosidade. Mas o Thiago ainda não está se destacando e gerando curiosidade. E é justamente o posicionamento que fará com que o Thiago se destaque e gere curiosidade, não as palestras. E eu falo mais ainda, as palestras o seu posicionamento precisa ser um posicionamento que envolve as palestras dentro do Thiago. Então, eu vejo, quando você estava falando, eu via tipo como um parque de diversão. Lá na Disney tem o setor do Magic Kingdom, né? Tem o setor que fala sobre um outro tema, tem o setor que fala sobre outro tema. Então, dentro do parque Disney, tem vários mundos. Dentro do Thiago, tem várias palestras também, que são os vários mundos que você aborda. A gente precisa encaixar tudo isso, envolver tudo isso dentro do mundo do Thiago e fazer com que as pessoas primeiro se interessem pelo mundo do Thiago para depois olhar para esse mundo aqui que tem a palestra do terceiro setor, a palestra de vendas, a palestra motivacional, a de liderança. Então, eu acho que esse é o ponto que falta para que tudo isso se encaixe, porque está tudo girando aí de uma forma muito legal já. Que bom! A pergunta é: em quanto tempo para a gente conseguir os resultados em larga escala, alto faturamento e sustentabilidade? Essa é a pergunta que eu jogo para você com relação ao MBA do palestrante. Você está no MBA do palestrante, você vai fazer proveito disso tudo. E olha só,
certeza. Todo o conteúdo do MBA do palestrante, eu finalizo ele em 2 meses. Então, em 2 meses, você já vai ter todas as ferramentas na mão do que fazer para, na verdade, o posicionamento, que é isso que eu estou falando que falta para você, você vai pegar nas próximas 2 semanas. Agora, na segunda-feira, já vai ser liberado o módulo de posicionamento. Então, em 2 semanas, eu finalizo o módulo de posicionamento. Nas outras 2 semanas, eu vou compartilhar com você como estruturar os seus pontos de contato para espelhar esse posicionamento que você criou. Não basta ter um posicionamento e não comunicar ele. Então, nos seus 6 pontos de contato, você vai passar a comunicar esse posicionamento que você vai criar. No outro módulo, a gente vai falar sobre vendas, como vender essas palestras utilizando o seu posicionamento. Lembra que eu falei que falta o Thiago despertar curiosidade agora? Então, você vai justamente despertar curiosidade por meio desse posicionamento para que quando a pessoa queira conhecer mais sobre você, você aumente muito mais o interesse dela, porque agora você vai falar sobre cowboy de vendas. E ela vai falar, como assim esse negócio de cowboy de vendas? Então, ela vai cada vez mais se interessar por você. Mas primeiro, a partir daquele clique do posicionamento que a gente criou lá no primeiro módulo. E no último módulo, a gente fala sobre impacto digital, que a gente vai falar como você gerar esse impacto por meio do seu posicionamento nas suas redes sociais, no seu braço de conteúdo, em todo o conteúdo que você gerar. Então, em 2 meses, eu vou compartilhar como fazer isso tudo aqui. Só que quando isso vai começar a gerar faturamento para você, depende do quanto e a força que você colocar tudo isso em prática. Porque se a partir no final de cada aula você colocar cada coisa em prática, é muito provável que você já comece a ter resultados dentro desses 2 meses, no próprio MBA. Mas tudo vai depender do quanto você coloca em prática. Por exemplo, no modo de vendas, a gente tem uma aula em que eu sugiro que vocês já façam prospecção usando as técnicas que eu passo ali na aula. Então, se você fizer as prospecções usando aquelas técnicas que eu passo ali na aula, é provável que você já tenha retorno de clientes de forma que você nunca teve antes. Porque agora você vai estar se comunicando de uma forma que você nunca se comunicou antes, entendeu? Então, os resultados, eles estão atrelados a você. Você precisa fazer. As ferramentas eu vou entregar ali dentro dos 2 meses. E conforme você aplicar elas, você vai ter resultados. E esses resultados eu quero que você compartilhe. A gente vai ter uma comunidade lá exclusiva em que você vai poder compartilhar eles. Vai ser uma festa, com toda certeza. Vai ser, vai ser. Show! Temos mais perguntas, Thiago? Acho que a principal pergunta é como chegar num grande posicionamento de preço nas palestras online. Na palestra presencial, além do preço do palestrante, tem um custo operacional, né? Você tem o hotel, você tem o voo, você tem o táxi, você tem o traslado, você tem a hospedagem, você tem a alimentação, você tem a equipe de apoio que muitas palestras exigem, né? Montar estruturas de palco, receber a equipe da empresa que vai receber a palestra, enfim, o custo operacional é muito grande, né? O valor do palestrante muitas vezes acaba sendo até irrisório perto do custo operacional para montar uma grande palestra. No online isso muda. De repente o camarada vai assistir a palestra do carro dele, vai assistir a palestra da casa, vai assistir a palestra do hotel, vai assistir a palestra do trânsito, né? Como precificar de forma correta uma palestra online? Bom, a minha sugestão é que se o palestrante cobra menos de R$10.000, ele mantenha o preço da palestra dele o mesmo preço da palestra presencial. As empresas, elas estão adaptadas a pagar em média R$20.000 por um palestrante. E se o palestrante ele vende a palestra dele presencial por R$7.000 e abaixou o preço da palestra online dele para R$3.000, eu acho que mesmo sendo online, a percepção de valor por causa do preço vai diminuir. Então, cobra menos de R$10.000 por uma palestra presencial, cobre o mesmo preço pela palestra online. No caso do palestrante que cobra mais de R$10.000, aí sim ele precisa se preocupar em diminuir o preço da palestra online dele. Aí ele pode, de repente, comunicar que a palestra dele custa R$18.000 e a palestra online custa R$12.000. Eu percebi que, em média, os palestrantes na pandemia baixaram, em média, 30%, 40% o preço da palestra online em relação à palestra presencial. Mas, sempre, essa diferença eu sempre sugiro para os palestrantes que já cobram mais de R$10.000 pelas palestras. Eu acredito que não vale a pena nem comunicar o preço da sua palestra presencial, caso a empresa ainda não te conheça, não saiba qual é o preço da sua palestra presencial. Eu acho que é importante saber essa informação, caso você precise passar o preço da sua palestra online para uma empresa que já contratou a sua palestra presencial e já sabe o preço da sua palestra presencial. Agora, se a empresa não te contratou presencialmente, não sabe o preço da sua palestra presencial, para que você vai levantar uma possível
objeção falando sobre o preço da sua palestra presencial. Não, manda direto o preço da online e fala, é esse daqui o preço da palestra. Tem gente contratando presencial nesse momento? Tem, só que é 1 entre 20 contrata uma presencial. E agora até que as coisas estão meio que melhorando, entre aspas, né? Mas algumas semanas atrás que a gente chegou a entrar na fase roxa de novo, antes dessa época, eu estava percebendo uma pequena retomada das palestras presenciais. Então, tinha aumentado a quantidade de pessoas que pediam por palestras presenciais e aumentado um pouquinho a quantidade de empresas que estavam fechando palestras presenciais, mas não com todas as pessoas ali no ambiente. Era meio que híbrido, sabe? Algumas pessoas ao vivo, algumas pessoas online. Perfeito. O híbrido eu acredito muito no futuro. Isso vai rolar. Só que não, eu acho que não híbrido em relação aos participantes. Eu acho que mais híbrido em relação aos palestrantes. Então, eu vejo muito mercado daqui para frente, um palestrante chegando ali no palco, dando a palestra, aí ele sai, entra um outro palestrante no telão e começa a dar a palestra online dele. Então, acho que isso vai rolar muito nos eventos. Com certeza. Perfeito. Show? Tem mais perguntas? Para mim está fantástico. Até aqui está sensacional. Show de bola, então, Tiagão. Espero que tenha feito diferença essa nossa conversa. Espero que tenha sido proveitoso para você. E a gente se vê no MBA do Palestrante, né? A gente tem alguns meses juntos aí agora. Perfeito. Tamo junto, é só o começo. É só o começo. Valeu, Tiagão. Obrigado por essa conversa. Espero que tenha gerado valor aí para você. Gratidão, Lucas. Gerou muito valor, com certeza. Fantástico. Tamo junto. Um abraço. Forte abraço.